Bora depois dessa ali. Isso aqui. Vou cadastrar a tua chave. Isso é serviço. É só anúncio, propaganda. Retinoblastoma. Isso. Essa é a pronúncia certa. É, não é difícil. É um câncer, né? É um tipo de câncer, né? Oi? É um tipo de câncer, né? É um câncer mesmo. Câncer mesmo, né? Câncer. Tratamento igual de câncer. Os problemas de audição. É, né? É? Né, Celso? Tem uns que são surdos em excesso. Verdade, todo mundo surdo no rádio. Vamos começar já a entrevista com o Dr. Tiago Botti. Estamos de volta, 10 horas e 11 minutos, programa Panorama Liberal no ar, hoje, dia 10 de março de 2022, tem a entrevista do dia ali no Santarém. Entrevista, Dr. Tiago Botti, falar a respeito de um assunto que vem sendo destaques, né, já há algum tempinho também, a respeito da retinoblastoma. Né? Inclusive foi diagnosticado na filha do Thiago Leifert, né? Do apresentador Thiago Leifert. E o professor Tiago Botti está aqui com a gente. Doutor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu fico feliz em poder ajudar mais um pouquinho nossos queridos ouvintes. O senhor já veio aqui antes, né? Falar de vários problemas relacionados à saúde ocular e tudo mais, né? Deu várias dicas importantes. E agora a gente vai falar a respeito da retinoblastoma, né? Por que é um câncer, na verdade, né, doutor? Por que ocorre? E só ocorre em crianças ou ocorre em adultos também? É isso. Geralmente, né, o câncer a gente ouve falar em pessoas mais idosas. É. Mas existem câncer em pessoas mais jovens e no caso do retinoblastoma, ele é um câncer que 90% das vezes ele ocorre em crianças menores do que 5 anos de idade. Então, você não vai ver retinoblastoma acontecendo depois dos 30, 40 anos. Ele é um câncer infantil mesmo. Dos câncer do olho, ele é o mais comum em crianças, né? E existem outros cânceres que, por exemplo, linfoma, leucemia, que são mais comuns nas crianças. O retinoblastoma ele vai ser aí 3% de todos os cânceres infantis. E como é que ele é diagnosticado? E logo quando ele nasce, ele pode ser diagnosticado quando faz algum exame? Ele pode fazer o teste do olhinho, não sei se os ouvintes já ouviram falar, né? Bem famoso, olhinho do pezinho, né? Isso, eles são para triagem de algumas doenças graves. Então, no teste do olhinho, logo que a criança nasce, nos primeiros 3 dias de vida, como é que funciona o teste? A gente deixa uma sala fechada ou dilata a pupila do bebê e aí joga uma luz. E nessa luz tem que ter um reflexo vermelho. Agora, se um lado fica o reflexo vermelho, que é o normal, e no outro um reflexo branco, aí a gente já fica assustado. É o que o pessoal chama de reflexo de gato. Então, podem ter várias doenças. Pode ser catarata, glaucoma e uma delas o retinoblastoma. Então, através do exame, a gente consegue diagnosticar, sim. É porque a gente nota, o próprio Thiago Leifert disse que ele notou uma rodinha branca no olho da menina, né, da filha dele, e por isso que ele deu um start nele de procurar, né, uma ajuda e tudo mais, né?
Foi isso mesmo. E o dele foi até um pouquinho mais tarde, né? Foi com 1 ano e 3 meses, eu acredito. Mas ele tem vamos dizer assim, esse câncer, ele tem um aspecto assim específico, por exemplo, não atinge as crianças, mas tem algum tipo de criança assim específica que ele atinge, não? Com alguma síndrome assim, você diria? Não, ele pode ser esporádico, né? O que é esporádico? Pode não ter nenhuma ligação genética. Os pais podem nunca ter tido câncer na família, entendeu? Uhum. E isso daí vai acontecer em 75% dos casos. Quando é esse câncer esporádico, ele geralmente vai acontecer só num olho e depois de 1 ano de idade. Por quê? Porque as nossas células, quando nós somos crianças, elas estão em alta reprodução. Uhum. E aí pode ter alguma mutação. O que é mutação? É aquela alteração na hora que uma célula é desenvolvida, o DNA dela sofre um erro. Como se a gente tivesse, por exemplo, uma fábrica e aí você coloca para fazer vários telefones, por exemplo. Às vezes pode sair nessa produção um erro em um deles. Mas quando esse erro acontece, quando ainda é um bebê, que as células estão em alta reprodução, aí começa a passar esse mesmo erro para todas as células. E se uma dessas células foi a da retina, que vai formar a nossa visão ali, então aí pode desgringolar um tumor dentro da retina, né? Que seria o retinoblastoma. Então não existe uma faixa de crianças assim, esse tipo de criança vai ter. É meio que esporádico, a gente não sabe quem vai ter. Agora existe sim, 25% ligado à parte genética, que aí algum dos pais já tem essa má formação no DNA e elas passam para os seus filhos. O que é interessante é que quando ela é passada de pai para filho, geralmente é antes de 1 ano de idade. E geralmente é nos 2 olhos, olha que grave, né? Então é quando é passada de pai para filho. Agora não, se é igual eu falei, a mais comum, que é a forma esporádica, que não é transmitida pelos pais, aí geralmente é só num olho e ela começa depois de 1 ano de idade até os 3 anos que vai aparecer. Depois dos 5 é muito raro, viu, Celso? Muito raro. Depois dos 5, né? Mas tem que ficar acompanhando sempre, né, doutor? Fez o teste do olhinho, aí tem que levar depois ainda no oftalmo para... Poxa, legal. Bem lembrado, porque o teste do olhinho, às vezes, os pais, né, eles sempre acham que o teste do olhinho é como se já fosse aquela consulta oftalmológica, ele fala assim, não, meu filho já fez o teste do olhinho quando nasceu, deu tudo bem. Aí vai levar só quando ele já tem 7, 10 anos de idade, quando está na escola que a criança vai reclamar. Mas o teste do olhinho, ele foi feito com uma triagem. Então, assim, é para ser feito até pelo pediatra na maternidade, e não especificamente por um oftalmologista. Então, ele é só para, assim, pegar essas doenças mais graves. Só que a criança, ela deve passar por uma consulta oftalmológica completa, que é exatamente diferente do teste do olhinho, antes de 1 ano de idade. No máximo até 2 anos. Porque, por exemplo, no caso do Thiago Leifert, ele foi descobrir, não foi por médico, foi porque ele viu. Uhum. Talvez, se tivesse levado a criança no oftalmologista antes de 1 ano de idade, pegaria mais precoce. O olho já estava bem avançado, né? E olha que ele tem condições, né? Tem condições. Não tem esse problema de falar, não tem condições de ir ao médico, né? Não dava para levar, não teve essa desculpa, né? E além das condições, ele tinha acesso às informações. Pois é e é por isso que é legal a gente estar aqui, porque a gente está tentando distribuir essa informação para todo mundo. Exatamente. Independente da classe social da pessoa, às vezes a pessoa não teve acesso a essa informação. E acho que foi por isso que ele fez o vídeo, né? Uhum. Ele deve ter ficado triste de fazer o vídeo, mas ele quis divulgar o acesso para o Brasil todo aí. No início ele ficou meio receoso, mas depois ele pensou no bem das pessoas que iam receber a informação. E parece, Celso, que teve uma pessoa que depois da entrevista dele foi levar a criança no oftalmologista e descobriu que seu filho estava. Então ele já conseguiu ajudar uma pessoa. É importante os pais ficarem de olho, né, literalmente no olho do filho, né, ver como é que é a reação em várias situações, né. Eu fico de olho no olho do meu baby lá, do meu filho, principalmente à noite também, quando apago a luz, assim, pupila dilata, aí eu fico brincando com ele, fazendo gestos, para ver se ele consegue ver, né, a mão se aproximando no escuro. Ele está com quantos anos? Está com 4. 4 anos. Poxa, legal que você faz isso, porque às vezes muito pai, ele se preocupa em dar toda a assistência para o filho, financeira, de várias coisas, mas esquece de dar atenção.
E isso que você faz aí é perfeito, porque é assim que a gente descobre se está indo a desenvolvimento dele. Exato. Aí eu fico brincando na parede, fazendo aquelas mímicas, né? Com uma luzinha que fica acesa, uma luzinha... essas luzinhas, né, que a gente coloca na tomada, e a gente acaba ficando brincando, né, fazendo mímicas e tudo mais. Aí ele brinca, ele gosta, ele vê. Aí eu fico assim meio, né, quando a gente acaba tendo essas informações, né, a gente fica atento, né, a esses problemas, né, e tenta ver realmente como é que ocorre e tudo mais. Legal, legal. E é bom você fazer isso porque cada faixa etária vai tendo alguns estímulos. Logo quando é bem novinho, a gente joga a luz e vê se a criança percebe a luz, né? Depois ela começa a ter que seguir os objetos. Então se o pai vê assim, igual você brincando de um lado para o outro, e a criança fica olhando para o lado contrário, aí você fala, poxa, será que ela está seguindo aqui, exatamente, tá vendo? Então eu tento brincar muito com ele assim nesse sentido. Agora, doutor, aproveitando essa questão dos sinais, né, dos sintomas, além desse reflexo branco, né, tem outros sintomas assim para os pais ficarem atentos? Tem sim, tem sim. Um deles é até o que a gente acabou de falar, é ver se a criança está enxergando bem. Né? Uma criança que já lê, é mais fácil de você saber se ela está vendo bem. Agora, a gente falou que a maioria dos casos de retinoblastoma é antes dos 5 anos de idade, né? Como é que a gente vai ver se ele está enxergando bem? É fazendo aquelas brincadeirinhas de seguir objeto, de esconde-esconde, né? Às vezes você pega algum objeto, dá para o bebê, vê se ele acerta para pegar ali. Tem um outro também que é interessante, às vezes a criança ela pode entortar a cabeça. Olha para um lado, por quê? Porque às vezes o tumor está bem no centro da visão. E a criança ela tenta desviar do tumor ali para ver pela beiradinha. Então isso também pode causar. O outro é o estrabismo. Estrabismo é quando a pessoa fica vesguinha. Então a criança começou a ficar meio vesguinha, já é um outro sinal de alerta. Quando fica tremendo o olho, né? Não é a pálpebra fechando, piscando, não. É o olho mesmo, fica com os movimentos involuntários de tremor. A gente chama de nistagmo. Isso também geralmente está ligado a uma baixa visão. Então é importante. E nos casos mais graves, que a gente espera que não aconteça isso, o olho já começa a ficar vermelho, o olho começa a ir para frente, entendeu? Que daí o tumor já está bem avançado, comprimindo o olho, expulsando ali. Isso daí já são os casos bem mais avançados. As células, né, se fala, né, células dos olhos são bem complexas, né, doutor? Muito complexas. Muitos não se regeneram, né? Infelizmente. Poderia, né, doutor? Poderia, né, ter as células dos olhos serem regeneradas, né? A gente falou um tempo atrás aí de glaucoma, essas células não se regeneram, as da retina também não se regeneram, não tem transplante de retina. Por isso que a gente está falando aí, o diagnóstico tem que ser precoce. Quanto mais cedo o pai vê esses sinais aí no olhinho da criança, ele já corre logo com o oftalmologista. Verdade. Mas a retinoblastoma tem cura? Porque ele está procurando vários médicos e já foi no médico, né, fazer quimioterapia. Existe cura, felizmente. E olha que informação legal. 90% dos casos pode ter cura completa. Olha que bom. Né? Então, às vezes, a gente vê tantas pessoas morrendo de câncer de mama, câncer de próstata, né? Porque nesses casos a chance de cura não é 90%. E no retinoblastoma a gente consegue um alto índice de cura. E quanto mais cedo é diagnosticado, quanto menorzinho está o tumor, maior a chance de cura. E aí, como é que a pessoa pode se curar? Tem vários tratamentos. Um deles é fazer um laser no olho da criança, na qual vai queimando ali as células tumorais. Agora, se está um pouquinho mais avançado, aí pode fazer a quimioterapia, que é o que a filha do Tiago fez. E ela fez até uma bem avançada, foi intraarterial, com cateterismo, né? Ou seja, vai pelo vaso do corpinho da criança até chegar pertinho do olho. Depois de ter cateterizado essa artéria ali, aí joga a medicação direto no tumor. É muito melhor, às vezes, do que uma medicação que vai para o corpo todo. Ali a quimioterapia intraarterial, que ela é bem seletiva. Não dá tantos efeitos colaterais, igual as outras, né? Que passa mal, fica enjoado, vomita. Mas ali, no caso, eu não sei se tem em hospitais públicos, não sei se tem, né? São em particulares. Né? Olha, eu acredito que pode existir em São Paulo alguns centros de referência, né? Até para pesquisa, né? Que tenham esse tipo de quimioterapia, porque ele é bem raro, viu? Ele vai ter no Brasil hoje uns 300, 400 casos no máximo.
Então, acredito que até mesmo o serviço público conseguiria absorver. Mas você não vai ter em todas as capitais, mesmo que fosse particular o tratamento, não. Você vai conseguir nesses grandes centros, que foi onde ele conseguiu fazer o tratamento dele. Verdade. Eu estou conversando com o Dr. Thiago Botti, ele é oftalmologista. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente também pelo Instagram, pelo Facebook. Daqui a pouco a gente vai colocar também a nossa entrevista pelo Facebook. Vamos colocar também no Spotify, nosso repórter Celso Freire, que vai ser transformado em podcast. E estamos aqui pelo oliberal.com. Você pode acessar a gente no Liberal Rádios e também pelo aplicativo da Rádio Liberal. Deixa eu mandar um abraço, Marquinhos Pinheiro, aquele abraço a você, querido. Marquinhos, locutor da FM, está acompanhando a gente aqui também. Glauci. Helene, aquele abraço a você, Helene. Helene também, parabéns pela entrevista. Marquinhos também parabenizando o doutor. Deixa eu ver aqui, a Glauci falou, vou deixar a pergunta para a Glauci daqui a pouquinho. O Gabriel, aquele abraço, Gabriel. O Sérgio também acompanhando a gente. O Cleitinho, Renata Biondi, aquele abraço, Renata. Jaime Santos, Jaime Rancegal, aquele abraço, Rancegal. Osmarino também acompanhando a gente, o Cleverton Reis, Priscila Pinheiro, aquele abraço a vocês, todos acompanhando a gente aqui, e o Dr. Thiago Botti. Entrevista importante aqui sobre a retinoblastoma, né? É um câncer que foi diagnosticado na filha do Thiago Life. É mais importante que a gente está falando, porque para a pessoa lembrar, né, que mais atinge aí 70, quantos por cento, doutor, mais ou menos, das crianças? Dos cânceres infantis ele corresponde a 3%. 3%, né? Ele é um câncer bem raro, muito câncer raro. Né? Só que a gente só fala aqui justamente porque é raro, mas na nossa população aqui de 2 milhões de habitantes aqui na Grande Belém, então possivelmente alguém aí pode desenvolver. Então a gente tem que... Mas esses cuidados que a gente está falando também servem para outras doenças, né? Não é só para a retinoblastoma, né? Isso mesmo. Hoje eu estou perguntando, da outra vez eu fiz perguntas boas, né? Hoje também estou perguntando boas, né? É bem lembrado, porque assim, às vezes a pessoa... Teve um amigo meu, médico também, ele falou: Thiago, mas o que você acha aí? Está aparecendo no Fantástico, em todas as emissoras de televisão, para falar de retinoblastoma, mas é tão raro, quase nenhuma criança vai ter isso. Mas o foco é justamente esse, é lembrar de fazer um diagnóstico precoce de qualquer doença no olho. Todos esses sinais que a gente falou que pode ser retinoblastoma, pode também não ser. Então, às vezes o pai vai olhar a criança, ela está com um olhinho meio vesgo ali, com uma mancha branca, aí ele vai ficar apavorado. Será que é retinoblastoma? Vai levar no oftalmo. E às vezes vai chegar lá, o mais comum é ter uma catarata congênita, um glaucoma congênito, que são doenças que não matam o ser humano, mesmo o bebê, mas elas podem matar o olho. Né? Imagina, uma criança com glaucoma congênito é diferente no adulto. No adulto, ele é muito crônico, ele vai causar lesão depois de anos aí. Na criança, se ela nasce com glaucoma congênito, ela tem que fazer a cirurgia urgente. O olho dela também vai crescendo, o olho dela vai ficando todo lacrimejando, vermelho, e ela perde a visão em pouco tempo. Porque ela não pode falar, né? Não tem como... Como é que ela vai falar que não está enxergando, reclamando, né? Ela nem sabe o que é enxergar nessa idade. Tem que ver se a criança está se batendo nos móveis também, né? Isso. Bate assim na mesa, às vezes não consegue fazer ver na televisão alguma coisa, né? Não se interessa às vezes, né? Você bota lá a televisão, ela não fica olhando para a imagem, ela fica olhando para os outros locais, né? Às vezes pode ser que ela não esteja... Fico brincando também com meu filho, assim, eu pego a televisão, às vezes, e coloco ele no colo e fico apontando para os desenhos que passam, né? Aí ele vai e aponta assim também. Aí ele, cadê o sapo? Aí ele vai e aponta o sapinho, né? Para poder, né, legal, estimular, tá né? Tá vendo bem. Tô virando um pai quase, vamos dizer assim, moderno, né? O responsável, né? Legal. E servindo de estímulo aí para os nossos ouvintes. É verdade. Deixa eu fazer a pergunta da Lene. Lene, ela falou assim, inclusive até tem a ver com isso que a gente falou agora. Quando a criança utiliza por muito tempo o celular com jogo, afeta a visão dela? Muito boa pergunta aí, Lene. Deixa eu te falar então. A visão, né? Quanto mais nova a criança, o nosso olho ele está em formação. Né? Então ele nasce pequenininho, obviamente, e ele vai crescendo ao longo do tempo. Se essa criança ela fica muito tempo ali estimulando a visão só no celular, na televisão, bem de pertinho colado, isso é ruim, porque ela pode sim começar a desenvolver problemas que ela não teria. Pode gerar aí uma miopia,
né? Então pode ter uma série de alterações na formação do olho dela que ela não iria ter se ela tivesse evitado. Então já vou dar uma dica aí, a Sociedade de Pediatria, né, ela fala que crianças menores de 2 anos não deveriam nem ficar no celular, né? E depois disso, a gente fala assim, a cada 20 minutos ela já tem que descansar 20 minutos. E no máximo umas 2 horas por dia. Então a gente sabe aí o quanto é cômodo, né, sair com as crianças e deixar um celularzinho na mão dela para ela não ficar pedindo a atenção do adulto toda hora. Só que, infelizmente, essa atitude tão comum, ela pode sim causar alguns danos. Então não é legal você deixar o seu filho ali mais de 2 horas, dependendo da idade, claro, com o celular. Agora o senhor assustou a Lene, viu? Ela falou, nossa, doutor, ela deve deixar os filhos lá, né, Lene? Você está deixando os filhos aí ficar no celular, né? Direto, né? Mas ela não é a única, não, viu, Lene? Em casa também, às vezes, a gente tem que se policiar, né? Para não deixar só a criança no celular, porque elas pedem, né? A gente fica até com pena, né, doutor? Enfim, né? É mais um alerta, não quer dizer que ela vá perder a visão, entendeu? Mas assim, se você deixa um tempo, né? Quer tratar direitinho o seu filho de tudo, é igual açúcar, né? A gente sabe que não deve dar açúcar para criança, muito doce, sal. Mas de vez em quando a pessoa cai. Então a gente lembra o que é o ideal. Falar nisso, a esposa fez ontem, mandou para mim trazer a marmita, né? Para comer aqui. E aí trouxe a comida, ela falou, tá boa a comida? Eu falei, tá boa, mas tá um pouquinho sem sal. Eu falei, mas era porque eu fiz junto com a do neném, da criança. Eu falei, então eu comi sem sal, pelo menos, né? Tá tudo bem, né? Tem a parte boa Tem a parte boa, né? Mas tava boa. A nossa é filha de 6 anos, uma menina de 6 anos. Dá para controlar, né, doutor? Dá para controlar, né? Dá para controlar, entendeu? É porque antigamente a gente ficava mais tranquilo de deixar as crianças brincando com amiguinhos, saindo na rua, né? Hoje os pais ficam meio preocupados aí de deixar a criança mais solta. E aí, se a criança fica dentro de casa, é difícil você ter várias atividades, né? Para ela ter, além do celular. Mas aí vai da criatividade também dos pais. Inventar essas brincadeirinhas com o filho, dar um pouquinho mais de atenção, comprar alguns jogos, às vezes, que não fique numa tela mesmo, né? A tela do celular, além de ser muito pertinho, ela emite uma luz azul. Aquilo não é tão saudável. Então, tem outras brincadeiras para a criancinha, entendeu? Aqueles Lego de ficar brincando um pouquinho maior. Mas parece que as crianças já nasceram conectadas, doutor. Impressionante. O meu parece que ele sabe mexer mais do que eu, porque ele sabe trocar o vídeo, sabe mexer não sei aonde, aí sabe, quando aparece aquele negócio de anúncio, né, de pular, ele fica apertando lá para sair o anúncio. Eles não gostam de anúncio de propaganda, não. Quer ver vídeo e um atrás do outro. Se não gostou do vídeo, muda. Né? Às vezes o próprio vô não sabe que dá para pular o anúncio, a criança já sabe pular. A criança já sabe, então complicadíssimo. A gente se pergunta, será que na gestação ela não estava ali dentro do útero espiando com os olhos da mãe, aprendendo, né? Pois é, impressionante. As crianças hoje em dia elas, não sei, já nascem conectadas, né? E acho que é daqui para frente assim, né? Acho que não vai mudar, né, doutor? Elas vão ser muito mais ativas e ligado no meio tecnológico. Mas o senhor nota assim que houve um aumento maior de procura assim de problemas oculares nesses últimos anos, assim? Olha, a gente nota sim, entendeu? Principalmente as crianças começarem com a miopia muito mais novas, né? Lá no Japão, por exemplo, eles estão assustadíssimos, né? Metade da população já tem miopia das crianças ali. Então, justamente, a gente tem notado, depois da pandemia, aumentou isso, né? Então, se a gente não tomar o cuidado aqui no Brasil, que não é mais tão comum toda criança ter um celularzinho em casa, né? Vai disparar essas doenças. Então, tem que tomar esse cuidado. Verdade. São 10h30, a gente vai só para um intervalo, vai voltar com o doutor para a gente finalizar a entrevista. Tem consultas, né? O doutor tem as tarefas dele. Yara veio aqui com a gente dessas dicas preciosas, valiosas, né? Isso aí é consulta valiosa do doutor, né? Estamos aqui. Na verdade, eu saí do consultório, deixei esse espaço vago de 10 às 11 e já volto para lá. Volta lá rapidinho. Então a gente vai para o intervalo, Nino, 10h30, 10h34 já, né?
Aí a gente volta para falar com o doutor, onde é que ele atende, também falar um pouco das redes sociais do doutor, você pegar as dicas também com ele e tudo mais. Já já a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Panorama Liberal, na sua Liberal AM 900, 10h36 agora. Já para a reta final da entrevista com o Dr. Tiago Botti, né? Tá muito boa a entrevista aqui com o doutor, mas eu vou convidá-lo novamente para vir em outras oportunidades, né? As entrevistas aqui sempre, nessa parte também é um pouquinho ingrata esse horário, né? Horário de trabalho, né? Bem no meio. Bem no meio, né? Não que eu não esteja trabalhando, também estou trabalhando, mas a gente tira, né, o profissional do trabalho para vir aqui até entregar informações valiosas para vocês. O doutor oftalmo Tiago Botti está falando a respeito da retinoblastoma e falando também a respeito de outros assuntos, porque sempre ocorrem outros assuntos, né, doutor? E o doutor está sempre aqui para conversar com a gente. Doutor, em relação a essa questão, para a gente finalizar, vamos dar um resumo, né, dar umas dicas que a própria Alene diz que são dicas valiosas a respeito das crianças, principalmente não deixar as crianças se viciarem, né, no celular, no computador, né? Esse seria vamos dizer assim, uma dica principal, né? Eu acho que é legal a gente tomar cuidado com esse vício, porque isso acontece com todo mundo. Eu lembro que antes das redes sociais, as pessoas até ficavam no computador, no celular, mas à medida que foi aumentando as redes sociais, aí foi embora, a pessoa foi se viciando mais. E hoje é difícil nós, adultos, sabermos controlar o tempo. Então, qual é o atento aí que a gente tem que ter com os nossos menores, com as crianças? É que elas ainda não conhecem muitas coisas. Então, por exemplo, igual a gente comentou do açúcar, né? A criança não sabe o gosto de uma comida doce. Então é fácil você dosar ali, né? O sal, é fácil você dosar isso na criança, porque ela ainda não conhece. Então, se você não abre logo esse mundo digital para a criança no começo, né, antes dos 2 anos de idade, seria o ideal, porque ela ainda não sabe nem que existe direito. Os pais também têm que tomar o cuidado de não ficar com o celular na frente do filho, porque senão ele vê ali que o negócio é bom, né? Aí ele fica curioso. É verdade. É importante, né? Não é só, os pais também têm que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo. Não adianta falar, eu posso, você não pode. É verdade. Doutor Tiago, conta pra gente um pouco da sua vida profissional, fala um pouco dos seus atendimentos, da sua clínica, dos seus meios de redes sociais. Claro. Então, como já foi falado, eu sou médico oftalmologista, né? A minha área de atuação é mais cirurgias de catarata, transplante de córnea. Então, a gente faz tanto atendimento para óculos, consulta normal de rotina, mas a gente também atua nessa área cirúrgica. Então, a gente tem bastante dias cirúrgicos. Essa semana a gente já fez bastante cirurgia, graças a Deus, tudo certo. E se as pessoas tiverem, assim, curiosidade, querer aprender um pouquinho mais, a gente tem uma rede social profissional, que é o nome da nossa clínica, é Botti Clínica, BOTI. E ali a gente sempre vai jogando algumas dicas, a gente sempre tenta tirar dúvida de alguns ouvintes. Geralmente, quando a gente sai aqui da entrevista, já chega alguma mensagem lá para tirar dúvida. A gente tira com o maior prazer. E se precisar, também consegue o nosso contato para a gente fazer um atendimento. Legal. A gente nota que as cirurgias vêm se especializando muito, né? Vem tendo um salto muito grande, né? Somente na questão tecnológica. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai chegar um dia aí, acho que vai revolucionar, né, a medicina. A gente espera em relação à questão de cirurgias e tudo mais, né? Celso, há uns 30 anos atrás, né? Ou seja, quando eu era criança, as cirurgias oftalmológicas, elas eram anestesia geral. O paciente ia no hospital, fazia anestesia geral e ficava internado, só ia sair no outro dia, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o paciente, basta ele estar em jejum, em 30 minutos mais ou menos, dependendo da cirurgia, a gente consegue realizar a cirurgia, e algumas delas só com colírio, né? Nem mais injeção no olho vai. Então avançou muito. Verdade. Aquele em relação ao chip que se coloca, está colocando algum chip no olho? No olho? Existe, mas está numa fase bem inicial, ainda não está disponível no mercado, é mais pesquisa. Mas é uma promessa aí para as pessoas que ficaram cegas, né? Existe essa promessa de que esse chip pode sim ajudar. Você acredita que falta um pouco mais de investimento assim, nessa área? Nessa área? Então, na verdade, os maiores países que estão fazendo, né, Alemanha, Estados Unidos, eles até têm bastante recurso financeiro.
É porque é difícil mexer ali com a integração entre o olho e o cérebro, mexe com o neurônio, né? A gente tem 100 bilhões de neurônios, então você imagina ali saber essa via como é que funciona, não é fácil não. É verdade. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui, mais uma vez, tirando todas as nossas dúvidas, falando de forma clara também para os nossos ouvintes entenderem, né, que é importante, né, porque às vezes o profissional fala palavras muito difíceis e o próprio pessoal não entende, né, o ouvinte não entende, ou então o telespectador não entende, né, e é importante, o senhor falou bem relacionado aí com as pessoas exatamente entenderem, né, esses termos corretos e tudo mais, né? Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Poxa, obrigado. Eu espero ter sido acessível, igual você comentou. Sim, sim. E parabéns por levar essa entrevista leve. É um assunto delicado, um assunto triste, mas que a gente conseguiu discorrer aí de uma maneira mais suave e possivelmente para o ouvinte entender e tirar as principais conclusões e levar aquela mensagem para casa para os familiares. Exatamente. E procure sempre o oftalmo, vá sempre ao médico. 6 em 6 meses, tá bom? Ou de 1 em 1 ano? De 1 em 1 ano tá bom. Se tiver doença, de 6 em 6 meses. Sem nenhuma doença, assim, só óculos, dá para ser a cada ano. Dá para ser a cada ano, né? Lembrando que a entrevista com o Dr. Thiago Botti vai estar aqui no meu Instagram, só Celso. Vamos também colocar no nosso Facebook, celso.freire.3, e vai também para o nosso Spotify como podcast, né? Repórter Celso Freire também vai estar lá no nosso podcast. Você pode acompanhar aqui, então, toda a nossa entrevista com o Dr. Thiago Botti sobre retinoblastoma. É um câncer que foi diagnosticado na filha do Thiago Leifert, né, do apresentador Thiago Leifert. Agora são 10h42. A gente vai continuar aqui o programa.